Olá, senhores, tá começando mais um vídeo aqui no canal Insight. Vou pedindo desde já que, se você gosta do conteúdo do canal, e aqui eu falo sobre as dinâmicas intersexuais, sobre estoicismo, sobre filosofias de vida. E se você se identifica com isso, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para o algoritmo entender que o vídeo é relevante e, por consequência, chegar assim a mais pessoas. Galera, o assunto que eu vou debater com vocês hoje aqui é sobre o porquê não vale a pena mais hoje casar em 2025. Como a instituição casamento se tornou um negócio falido, né? Uma instituição falida. É um péssimo contrato social, principalmente para os homens. Porque se você pensa em entrar no casamento estatal do jeito que tá aí hoje em dia, me perdoe a expressão, mas você vai tomar uma trolha no seu rabo, você vai se fuder. E o meu conselho é que você seja racional, porque se você pensa que casando vai ter ali um ambiente acolhedor e de paz, você não vai ter. Justamente porque hoje as mulheres têm mais autoridade do lar. Isso significa que, se você discordar de como você tem que direcionar a educação dos seus filhos, por exemplo, ou, né, se você quiser ter filhos e elas não concordarem do jeito que você quer passar a educação, ou enfim, se você questionar qualquer coisa que seja e ela entortar a cara depois, ela pode dizer que você é tóxico e podem também enquadrar você em alguma medida protetiva por violência psicológica ou patrimonial, alegar essas coisas, e você pode se ferrar do dia para noite, perder emprego, ser preso, perder contratos, né? Se você trabalha, sei lá, em alguma multinacional ou uma empresa, né? Tudo isso também vai manchar a sua honra e a sua reputação, o seu currículo profissional. Fora a parte que a gente já sabe, né, que hoje em dia, se você é um cara que conseguiu construir patrimônio, né, você ali deu o sangue para construir algum tipo de acúmulo de capital. Nas mulheres, num divórcio, numa canetada, elas levam metade, né, dos seus bens. Tudo aquilo que às vezes você justamente passou anos trabalhando da sua vida para conquistar e construir, elas levam 50% sem às vezes ter nunca trabalhado para aquilo ali. E se você tem essa intenção de casar, achando que vai prosperar ali com a pessoa, esqueça. Justamente porque hoje em dia, para você ser o cavaleiro branco, o super-homem, beta provedor do lar, né? Você vai ter que trabalhar o triplo para sustentar uma casa, né? Sendo você o único provedor. Porque hoje em dia, do jeito que tudo tá caro, inflação altíssima, e se o casal não for abastado, não vier de uma família rica, né? Ou pelo menos um dos dois, cara, você vai ter que ralar pra cacete pra bancar um macho provedor, né? O beta gato provedor. Então, por isso que hoje em dia as mulheres também estão no mercado de trabalho, porque, enfim, por diversas questões, mas hoje em dia, se você tem esse sonho de ter a família perfeita, sustentar 2 filhos, sei lá, quiser bancar a casa, o super-homem, você vai ter que ralar aí na CLT, fazer bico por fora, se especializar em uma caralhada de coisa, ou sei lá, dar sorte de ganhar numa loteria, ou fazer um negócio digital do nada, entendeu? E justamente também porque você vê que as mulheres hoje em dia se aproveitam dos dois mundos, né? Elas querem e são utilitárias, né? Porque uma hora, quando lhes convém, elas aplaudem, dizem: não, cadê os homens cavalheiros? Cadê aqueles homens educados que abriam a porta do carro, que davam flores? E elas justamente às vezes têm esse discurso, mas quando lhes convém, né? Porque quando não convém, aí outra hora elas são empoderadas, libertinas e não precisam de homem pra nada, né? Como aquela velha ambiguidade feminina, querer viver o melhor dos dois mundos até onde conseguir. E se você também pensa que casando vai ter aquele sexo seguro, né, com a sua honradinha, também não vai ter, pois elas também são eximidas desse dever sexual, né, dessa obrigação. Porque não há mais dever de sexo no casamento. E se você disser que precisa disso e porventura venha tocar a sua digníssima de forma que ela entenda que não consentiu, ela pode te acusar de estupro, vocês me entenderam, né? Ela pode acusar você de estupro conjugal e, adivinha, você volta ao primeiro ponto. A sua vida acaba. Vocês têm que entender, galera, que quando uma mulher olha para um homem no quesito relacionamento, elas sempre vão olhar pela ótica utilitarista. E isso é um fato. Eu sei que dói para muitos de vocês betas aí,
mas eu preciso falar porque é aquele ditado, né? A verdade dói, mas dói só uma vez. Já uma mentira pode fazer você ficar frustrado por anos e anos aí, né? Então, a verdade também liberta. E via de regra, elas sempre vão escolher os caras com mais recursos, sejam eles biológicos, sociais, né, de status ou fama, ou financeiros. Se elas não encontrarem um cara que tenha três, que é quase impossível, né? Encontrar um cara que tenha esses três, que é o famoso unicórnio, né? Elas vão querer pelo menos um desses três quesitos, dependendo do estágio da vida delas, certo? E vocês também têm que esquecer esse negócio de amor de novela, o que foi passado pelos filmes de Hollywood e desenhos da Disney, né? Que é aqueles amor genuíno. Cara, um homem, porque é aquela coisa, um homem realmente ele ama genuinamente. A gente é mais visual por natureza, né? Pra gente, não importa se uma mulher, ela é, sei lá, se ela é atendente de McDonald's ou é advogada. O currículo de mulher não deixa homem de pau duro. É a velha máxima do mestre Ryan Santos, certo? Ou seja, a gente é visual, a gente não olha por essa ótica de currículo da mulher, do que a mulher faz pra viver ou ganhar a vida. Se a gente gostar, se a gente achar ela bonita, a gente gostou e pronto. E o homem tende sempre a se envolver de uma maneira muito mais emocional, eu diria, até do que as mulheres. E é aquela coisa, né? Realmente, se bater a atração, pro homem não importa, né? Mas para as mulheres, na cabeça delas, quando elas veem um homem, um possível parceiro para relacionamento, elas consciente ou subconscientemente, elas pensam assim: o que esse cara pode me agregar? E é por isso que eu até respeito elas, porque tem esse mito de que a mulher é 100% emoção. E até em certos aspectos, mas quando se trata de relacionamento, elas são, via de regra, bem mais pragmáticas e frias e racionais. Até porque o sexo tem um peso diferente para ambos os sexos, né? Pra gente homem, vamos dizer assim, o sexo é como fosse dar uma mijada. A gente separa bem sexo de emoção, mas para as mulheres, além de elas ficarem geralmente envolvidas emocionalmente com aquela pessoa, elas também têm o útero, né? No caso, elas gestam por 9 meses ali. E engravidar, elas ficam totalmente vulneráveis, têm oscilações de humor maior e, enfim, o corpo delas, elas sofrem alterações corporais por conta da gravidez. Então, justamente por isso, elas evoluíram para ser bem mais pragmáticas no sentido da hipergamia. Pois é, cara, e eu diria até para vocês também que não vale a pena até chegar em mulher hoje em dia para paquerar, que nem existia antigamente, né? O cara, você saía pra um barzinho e chegar na mulher assim. Hoje em dia, muitos dos caras já se tocaram que é melhor ficar bebendo ali entre os amigos, conversando, do que chegar assim friamente, porque você evita. Muitas das mulheres às vezes reclamam, não tem homem que não chega mais, não sei o que, mas elas estão reclamando de um tipo específico de homem, é aí que tá a pegadinha. Quando elas dizem, não, os homens não têm atitude, não chegam mais, mas quando é, sei lá, um cara sub-5, meio gordinho, ou sei lá, que ela não considere que seja do nível dela, ela vai dizer não, possivelmente pode até enquadrar esse cara numa tentativa de assédio, às vezes pelo cara não ter feito nada. E muitas vezes as mulheres têm isso. Quando um cara feio chega numa mulher relativamente bonita, essa mulher ela se sente como se tivesse uma dor física, porque ela fica pensando como é que esse cara feio na cabeça delas teve coragem de achar que eu estou dando mole pra ele, que ele pode ter alguma coisa comigo, entendeu? Elas pensam assim, é como se pra elas aquilo ali estivesse indicando que o valor dela está tão baixo que o cara que ela considera feio acha que ele tem alguma chance. Então, geralmente, também as mulheres têm esse prazer sádico de dar um não, de recusar. Vamos dizer assim, de estar numa balada, numa festa e dar um fora em um monte de cara, pelo simples fato dela querer se sentir desejada, entendeu? Sentir que tá no jogo. Às vezes ela, só de ter essa validação de vários gados chegando, e ela tendo o poder de dizer, não, sai que eu não quero você. Isso aí pra mulher que nem é o equivalente à dopamina de uma curtida na foto do Instagram. Tipo assim, hoje muitos homens despertaram pra isso, né? Quando essas mulheres, elas reclamam, justamente, elas estão reclamando que o homem shed não chega mais, né? O bonitão, o que tem status ou algum tipo de networking, o cara com arquétipo de shed, né? De Cauã Raymond, desses caras que elas realmente estão reclamando que não chegam mais. Só que esses caras, eles são 1% dos homens e aquela máxima de que beleza masculina, ela é escassa, né? Ela é mais escassa do que beleza feminina. Você encontrar uma bonita é tipo achar um Pokémon na rua.
E basicamente, esses caras do topo, eles não se importam de, tipo, dar fora em uma mulher, porque eles é abundante pra eles, sabe? Tipo, o que o homem mediano e o homem sub 5 nunca, às vezes, vai poder experimentar na vida. Porque esse cara, ele tem poder de escolha, entendeu? Que nem elas. Então, pra que ele vai se contentar com uma, se ele pode ter várias? Então, isso, logicamente, cria mais um senso de desapego, entendeu? E como muitos homens despertaram para a realidade de hoje, e também justamente porque a sociedade hoje em dia ela é mais hostil com os homens, certo? A gente vive numa sociedade onde ela é ginofascista, né? Ou ginocentrista, como você preferir, como o nosso Renato 38 fala. E as leis são misândricas, as leis são basicamente para punir o homem. Hoje em dia, se você for parar para pensar bem, pô, a palavra da mulher, se ela meter um falaram, ela interpretar um olhar, uma encarada como um assédio e ela dizer, não, esse cara tá me assediando, ou dizer, não, esse cara tá me importunando, você pode ser preso de uma hora pra outra. Mulheres de mau caráter, né, faz uma falsa acusação, você tem justamente como eu disse antes, né, você tem uma reputação assassinada, aí preso, meu amigo, e até que se prove o contrário, você já tá fudido. Então, eu diria até que em ambientes, por exemplo, de convívio assim compartilhado, academia, onde geralmente as mulheres vão com aquelas roupinhas coladonas, né, fazendo agachamento, às vezes você ali na sua frente, eu diria pra você nem olhar pra cara de uma mulher hoje, nem ficar encarando, sabe? Porque eu vou dividir esse relato aqui que aconteceu comigo. Um dia desse eu fui fazer uma aula experimental na academia. Lá podia ter acesso à academia e mais uma aula de Muay Thai. Eu primeiro fiz uma pequena experimentação na academia lá. Depois fui pra Muay Thai e tinha o ambiente marcial, na minha visão, não era para ter mulheres, assim, muitas mulheres, né? Mas como era uma academia, geralmente Muay Thai em academia tem mais o viés de perder peso e não de aprender arte marcial em si. É mais para emagrecer, né? Mas enfim, eu fui para ter a experiência de como é que era fazer uma aula de Muay Thai, enfim. Aí eu não sei quem olhou torto pra mim, quem não gostou de mim, eu sei que com certeza foi uma mulher. Quando eu cheguei em casa, que foi no outro dia, né? Descansei e ia nesse outro dia efetivar minha matrícula na academia. Simplesmente a atendente falou comigo pelo WhatsApp dizendo que alguém tinha falado que eu fui desrespeitoso, não sei o que, sendo que eu não tinha feito nada. E até hoje eu não sei quem foi que falou isso. E eu não fui atrás de saber porque eu achei que ia me cansar muito, sabe? Tendo que provar a minha parte, sendo que os caras me enquadraram, assim, disseram, não, você fez isso, isso e isso. Aliás, alunas chegaram para essa recepcionista, falaram que eu não tive um comportamento adequado. Tipo, eu só fiz o treino que você fica com as manoplas e você tem que fazer uma sequência de golpes, como a professora ordenava lá. Tipo, eu me lembro que eu falei com uma pessoa, só uma garota, e eu já meio que conhecia ela, era uma vizinha aqui do meu bairro. Só que eu fiquei, o que essa garota teria para falar de mim? Eu até falei com a atendente lá, enfim. Esse vídeo vai ficar longo, mas basicamente eu fui barrado, pra vocês verem, eu fui barrado de uma academia que eu estava disposto a pagar, porque uma mulher propriamente, meteu um falaram, não gostou de mim por alguma coisa, disse que eu tava sendo alguma coisa, né, homofóbico, sei lá, alguma coisa falaram, mas só desse falaram, meu amigo, ela já tem o poder de lhe barrar de um lugar. Imagina no meio de uma festa, você chegar numa mulher, além dela querer o ego dela validado, se ela não gostar da sua cara, e no máximo, assim, de boa, ela pode dizer só não, né? Mas se ela tiver de dar pá virada no dia, ela pode simplesmente, meu amigo, virar a opinião de quem tá ali perto pra bater em você, dependendo do caráter da mulher. Se tiver policial perto, vai dizer que você tá importunando, os caras vão te levar preso. Cara, vai ser só dor de cabeça, então prefira o jogo das redes sociais, que é mais confiável. Você vê ali se a pessoa tem um papo legal, curtiu as suas fotos, curtiu algum assunto em comum. Eu diria que isso é mais seguro do que chegar numa abordagem fria, né? Uma pessoa que você não conhece, assim. Não tá mais propício hoje em dia pra isso. E isso é tudo, pessoal. Se vocês gostaram do assunto do vídeo, comenta aqui embaixo. Peço que se inscrevam, curtam e compartilhem os vídeos para o algoritmo entender que o meu vídeo está mais relevante. Basicamente é isso. E se vocês quiserem promover algum assunto de tema aqui para falar sobre no canal, eu vou deixar meu Instagram abaixo para vocês me chamarem lá no direct. E eu cobro um valor simbólico, tá bom?
para promover aqui algum assunto de vídeo que vocês forem me mandar lá, alguma sugestão. E se quiserem mandar relatos também para comentar sobre, pode se sentirem à vontade para falar comigo lá no direct, tá bom? Aí lembrando que para promover vai ter uma pequena taxazinha para ajudarem aqui na manutenção do canal e ajudar a manter o conteúdo aqui de graça pra galera, tá bom? Tamo junto. Só lembrando que eu vou deixar o meu e-mail, né, para vocês colocarem se quiserem mais descrição, né, e o meu Instagram, se quiserem falar pelo direct. Aí vamos dizer que a opção vai ficar a critério de vocês, por onde vocês quiserem falar comigo. Espero que todos vocês fiquem bem. Até a próxima.